Irmão querido, vamos ter um tempo agora onde a gente vai meditar na palavra do Senhor e eu quero chamar a sua atenção, assim, nesse breve tempo, para que você, em nome de Jesus, não deixe se distrair. Não deixe se distrair, não deixe seu celular te distrair, não deixe qualquer outro tipo de armadilha, assim, que venha te tirar desse tempo que é tão breve, mas é tão precioso para nós. Eu quero incentivar para que você preste muita atenção nesse tempo. E antes disso, eu quero orar mais uma vez. O Davi já orou aqui. Não tenho dúvida que a oração dele é válida diante do nosso Deus, mas eu quero mais uma vez orar com você por esse tempo. Pai Santo, nos colocamos, Senhor, nas tuas mãos, humildemente, Pai, e queremos abrir a tua palavra essa noite. E pedimos ao Senhor que o Senhor mesmo ministre ao nosso coração. Ministra ao nosso coração a tua vontade. Ministra ao nosso coração o teu querer. E que a tua palavra, de fato, seja viva, Senhor. Seja eficaz no nosso coração. Seja verdade para a nossa vida. Pai, em nome de Jesus, que hoje tenhamos uma noite de transformação. Não pelo meu falar, mas pela tua palavra, Pai. Essa é a nossa oração e nós a fazemos em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, hoje, essa semana, a gente ficou alarmado com uma notícia que chama a nossa atenção. Um pai, ele, como que de surpresa para muitos à sua volta, pegou os seus 2 filhos, assassinou os seus 2 filhos e depois tirou a própria vida, né? Não tem como a gente não ouvir essa notícia e parar para pensar o que passa na cabeça de um ser humano para isso acontecer. E quando foram lá na rede social, estava tudo lá, tudo pensado, né? Ele escreveu um recado para a esposa que tinha traído. Tinha ido para São Paulo, para lá em São Paulo, ter um relacionamento extraconjugal. E qual foi o pensamento desse homem? Não foi como comumente a gente ouve também outras notícias ruins, né? Que é de tirar a vida da mulher. Não. Ele, pelo contrário, ele fez o contrário. Ele quis que a culpa caísse sobre a vida daquela mulher, né? E a gente fica pensando assim, nossa, como o mal se instalou em todo esse processo. Por causa, óbvio que nunca é do nada, né? A gente tem plena consciência disso. A traição não acontece do nada, assim, né? Existe um processo. Mas como chama a nossa atenção pensar que um fato traz tantas transformações, né? O pai dessa mulher infartou também quando soube da morte dos seus netos. O pai infartou e quase veio a óbito também. Então, e a gente fica pensando, caramba, um fato que muda tanta história e com toda certeza mudou todo o cenário da vida dessa mulher. Mudou. Essa mulher, ela provavelmente se coloca em um estado de risco emocional a partir de agora. As pessoas vão ficar de olho nela para que ela não faça o mesmo. Tamanha dor que foi imposta através daquele marido que fez esse ato. Independente da gente pensar sobre pecados, eu gostaria de hoje meditar com vocês sobre a relação humana. Como a gente tem enxergado a relação humana e como, ao mesmo tempo, a gente tem enxergado a nossa relação com Deus, com o eterno. Porque a nossa pergunta de como pode um homem ter cometido tamanha atrocidade, ela tem tudo a ver com a espiritualidade daquele homem, ela tem tudo a ver com as relações humanas e relações com o eterno. Por isso eu convido você a abrir sua Bíblia
em Atos 2, a partir do verso 42 ao 47. Atos 2, 42 a 47. Coloca para nós aí o texto, por favor. Atos 2, 42 a 47. Diz assim a palavra do Senhor, acompanhe comigo. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Leia comigo 43. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos, tinham tudo em comum, vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Leia comigo. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando, continue comigo, com a simpatia de todo o povo, e enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Irmãos, de acordo com os estudos, né, e a gente ouve isso por aí, nós vivemos na era da conexão, é assim que é chamado o nosso período, né? A era da conexão. E quando a gente fala disso, a gente está falando que a gente está caminhando, a gente tem visto isso, né? Antigamente era impensável imaginar que a televisão ia sair daquela caixinha para todos os lugares, né? E hoje é tudo parece que uma coisa só, até geladeira hoje você acessa a internet, pode fazer compras e pedidos pela geladeira para abastecer a própria geladeira, né? Você pode conectar os seus eletrodomésticos e daqui você pedir para que aquela comida que você colocou lá antes de sair da igreja, que ele possa esquentar e você chega em casa tudo quentinho. Você pode pedir para o robô limpar a casa também, para que quando você acorde pela manhã, ele está tudo limpinho. Enfim, a gente está num nível de conexão e a gente fala o tempo todo sobre isso. Porém, não é isso que a gente percebe na prática. Quando a gente fala de conexão, ao mesmo tempo que a gente vê na prática, são corações extremamente solitários. Pessoas que não conseguem ter vínculos verdadeiros umas com as outras. Não conseguem estabelecer esses vínculos de forma genuína. Vínculos completamente frágeis, enfraquecidos. E isso está nas relações humanas e, consequentemente, também na relação com o eterno. Pessoas falam o dia inteiro, mas se revelam cada vez menos. Por mais que a exposição às vezes esteja na tela, e a gente vê isso por aí, as influências, né? As influências, os influencers, colocam a sua tela lá, colocam a sua rotina e tudo mais, e aquele casal feliz do dia para a noite termina, e aí todo mundo se pergunta, mas como? Eles estavam colocando todo dia aqui felicidade, eles estavam colocando aqui riqueza, eles estavam botando aqui satisfação, eles estavam colocando para nós tudo isso, como assim acabou? Porque era mentira. Tudo aquilo era mentira. A verdade, ela está oculta. A gente, mais ainda, a gente se desacostumou a fazer amigos de verdade. Quando eu olho para as gerações mais novas, elas fazem amizades superficiais e mais ainda, as amizades reais, que já são poucas, elas repetem um modelo digital de amizade. Como é que é o modelo digital de amizade? Eu gosto de você, eu dou um like, não é isso? E na vida real a gente faz o mesmo. Eu gosto de você, eu me aproximo, ouço um pouco de você. Você falou alguma coisa, me contrariou, eu te cancelo, eu te anulo.
Eu corto você da minha relação. Eu te bloqueio. Eu não quero mais ouvir a sua chamada de atenção ou o seu conselho. O digital, ele se repete da mesma forma. Nós temos infinitos amigos na nossa rede social, mas são pouquíssimos de verdade. E a gente, ao mesmo tempo que conhece todo mundo, não conhece ninguém. As relações estão frágeis, as relações estão vazias. A gente quer proximidade sem compromisso. A gente quer amizade, mas não quer profundidade. A gente quer caminhar do nosso jeitinho, me deixa aqui quietinho. Vamos continuar assim. A gente finge estabelecer uma relação e enquanto você e eu estivermos fazendo, cumprindo o mesmo papel, está tudo bem. A gente vai seguindo assim a vida. Mas hoje eu gostaria de tratar com vocês sobre isso, sobre esse assunto. O que significa ser igreja? Porque igreja, irmãos, é o contrário disso. E eu gostaria de falar isso de uma forma muito clara. Igreja é o contrário disso. A igreja não é um ambiente onde você simplesmente assiste e vai embora. Isso não é igreja, irmãos. Isso não é igreja. Igreja é família. E família dá trabalho. Família dá trabalho, irmãos. Nas nossas relações familiares, sem exceção, todos nós, eu posso falar isso com tranquilidade. Não por achismo, mas por estatística. A gente se comunica, a gente fala com gente, a gente lida com isso o tempo todo. Todas as nossas famílias carregam as suas mazelas nos relacionamentos, todas elas, sem exceção. Família dá trabalho. As mazelas mudam. Para algumas é o filho problemático, para outras é o relacionamento conjugal problemático, para outras é o pai que foi embora, para outras existe um vício ali no meio, para outras tantas, variáveis diferentes, mas família dá trabalho. E comunhão? Comunhão entre família. Comunhão entre família é um trabalho hercúleo. Comunhão entre família é difícil. Mas o que acontece quando a gente caminha e a gente anda por aí? A gente, por mais que a gente possa ser decepcionado pelos nossos pais, por mais que a nossa mãe possa nos abandonar, o nosso pai possa nos abandonar, por mais que eles possam nos decepcionar, a gente continua carregando o quê? Quem é aquele dali? É meu pai. Quem é aquela dali? É minha mãe. A gente não tem como demitir pai e mãe, simplesmente falar assim, não, a partir de hoje eu te bloqueio, você não é mais minha mãe. Isso não existe no âmbito familiar. Você pode até cortar as relações, você pode até bloquear o contato, você pode afastar, mas vai continuar sendo mãe, vai continuar sendo pai, e um dia você vai parar para pensar de novo sobre isso. É uma relação que é eterna. É uma relação que, por mais que você tente fugir, ela vai estar ali, presente. Só que quando a gente fala sobre a relação familiar, onde envolve a fé, a gente vê que existe muita gente que se propõe a caminhar ali junto, que ama Jesus, mas que tem dificuldade em permanecer na igreja. Tem dificuldade não porque a igreja não tenha valor, mas porque permanecer exige algo que a nossa geração desaprendeu a praticar. A nossa geração desaprendeu a fazer vínculos verdadeiros e duradouros. A gente desaprendeu isso. E por isso que quando a gente fala sobre uma relação dessa, o que essa notícia tão chocante para nós daquela família, o que ela expressa de verdade sobre isso? Uma verdade comum dos nossos dias. Se deu problema, né? E quando eu falo isso, eu remeto na minha família à relação dos meus avós, por exemplo.
Eles podiam passar pelos problemas mais difíceis, eles podiam passar pelos problemas mais complicados, mas eles olhavam um para o outro e falavam assim: não, mas ela é minha esposa, e esposa é família, a gente estabeleceu aqui, isso é inegociável. É inegociável. A gente vai resolver, a gente vai dar um jeito, a gente vai sofrer junto, mas isso a gente não abre mão. Ela é minha esposa, ele é meu marido, e a gente vai seguir em frente nisso. Por quê? A gente estabeleceu isso daí. Era tão forte como essa relação de pai e mãe, né? Mas hoje não, quando um casal se depara com uma dificuldade, se depara com uma questão, o que eles fazem? É muito mais fácil o quê? Combater o problema ou separar? Ele faz esse peso, ele bota isso na balança e ele vai ver, não, é muito mais fácil separar. É muito mais fácil. E eu separo. E recomeço tudo de novo com outra pessoa que, se me der problema de novo, a gente separa de novo. E da mesma forma que a gente faz com as relações humanas, a gente faz assim com Deus também. Não, Deus tem me incomodado nesse sentido. Pecado tem me falado. Então, simplesmente eu troco meu Deus. Eu demito ele. Eu corto relação. E talvez você me ouça falando isso e fale assim, não, imagina, não faço não. Não faço isso não. A gente faz, irmãos. Infelizmente, a gente faz. A gente troca os deuses. A gente troca. A gente começa a adorar outras coisas, a gente começa a adorar outros hobbies e que viram o nosso Deus. E isso demonstra para nós um sentimento que é muito comum. Uma pessoa, quando se frustra, quando se ofende, ou quando simplesmente ela se cansa, ela troca de igreja. Ela troca, igual ela troca de uma academia, igual ela troca de cursinho. Igual ela troca de um streaming. Ela simplesmente parte para outra assinatura, parte para outra matrícula, e lá ela vai começar tudo de novo. Mas só que ela vai encontrar outras pessoas com as mesmas mazelas e vai entender que aquilo é mais uma família problemática. E essa frustração não vai parar. E vai experimentando ambientes, vai procurando um local onde ela evite qualquer tipo de desconforto, qualquer tipo de coisa que não confronte, que não exija. Mas o problema é o seguinte: uma igreja, um cristianismo sem relacionamento real é igual um corpo sem alma. E uma fé que não tem corpo, uma fé que não tem solidez, é uma fé doente. Por isso é que antes da gente se perguntar, mas afinal, qual é a melhor igreja para mim? A pergunta bíblica deve ser o seguinte: o que significa ser igreja? O que significa ser igreja? E quando a gente olha para Atos 2, a gente vai ver como Deus forma uma comunidade viva em um mundo quebrado. E como essa comunidade sustenta a fé quando os relacionamentos são difíceis. E eu quero tirar algumas lições dali. E a primeira delas é: o que a igreja persevera? Eu peço para que você mantenha aí a sua Bíblia aberta, seu smartphone no mesmo lugar. A gente vai ler novamente, nós estávamos em Atos 2, e a gente vai revisitar o verso 42, nosso primeiro verso. Como é que o autor começa ali dizendo? E perseveravam, não é isso? E perseveravam. Lucas, né, escreve resumindo essa vida normal da igreja em 4 áreas, 4 pilares, vamos dizer assim, não é isso? Ele fala assim, e perseveravam. De que forma? Na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações, né? Quando ele fala na doutrina dos apóstolos, o que ele está querendo dizer com isso? Ele está querendo dizer que perseveravam no ensino da palavra. É uma coisa importante que acontecia ali. Eles perseveravam no ensino da palavra. A palavra era ensinada fielmente.
E quando a gente fala sobre isso, a gente hoje vive um período onde cada um tem uma opinião espiritual. Já reparou isso? A gente vai se afastando da palavra, vai esvaziando a palavra, e cada um vai tendo a sua opinião espiritual, digamos assim. Mas não, é quando a igreja está firmada na palavra e se deixa ser moldada pelo ensino apostólico, que é transmitido através daqueles que testemunham a Cristo, daqueles que ensinam de forma fiel a palavra. A comunhão não fala aqui sobre simpatia tão somente, não fala aqui sobre afinidades, mas fala sobre uma vida compartilhada com compromisso com o próximo. Comunhão é isso. É quando eu assumo o compromisso com o meu próximo, de sermos um para a glória do Senhor. É quando a gente fala de uma aliança de cuidado, é quando a gente fala de uma aliança de amor. E, às vezes, o que acontece é o oposto. É a igreja querendo dizer que é a igreja vivendo cada um no seu canto. Isso não é igreja, meu irmão. Quando uma igreja se coloca no lugar, mas não se relaciona, não se conhece, cada um vive do seu jeito, quando a gente não participa um da vida do outro, isso não é igreja. Isso é um ajuntamento, isso é um clube, mas não é igreja. Quando fala do partir do pão, isso vai além das refeições. As refeições, elas têm esse poder, né, de aproximar as pessoas, não é isso? Quando eu tenho o privilégio, é uma das áreas que eu mais gosto, é de justamente ter esse período de aconselhamento na vida pastoral, e a gente vê como é diferente quando a gente senta na mesa. Senta à mesa com um irmão, com a irmã, com uma família. Isso muda, é diferente. Quando a gente toma café junto, quando a gente almoça junto, quando a gente está à mesa, a relação muda. A relação muda. Ela tende a se aproximar. Só que quando eles falam aqui do partir do pão, é além disso. É além disso, porque além deles sentarem às mesas, de fato, a relação da igreja primitiva era isso, né? É o resumo do nosso pequeno grupo, irmão. É o resumo dos nossos encontros. Eles se sentavam à mesa, mas também eles se reuniam lembrando o quê? Lembrando da mesa do Senhor. Lembrando aquilo que Jesus nos instruiu a fazer, de continuar compartilhando o pão, assim como Jesus instruiu, ou seja, eles também lembravam Cristo no meio deles, eles também almejavam viver o dia pleno, onde nós estaremos juntos, celebrando com o Senhor a mesa, nas bodas do Cordeiro. Ele falava também sobre as orações, né? O último ponto. E quando a gente fala de orações, a gente está falando de uma igreja que depende do Senhor. Uma posição de dependência do Senhor. Oração é isso, irmãos. Oração é isso. A gente sempre se faz essa pergunta: por que oramos? Se Deus sabe de todas as coisas, se Deus sabe mais do que nós mesmos da nossa necessidade. E a resposta é muito simples: nós oramos porque nós precisamos. Nós precisamos de oração. O Senhor nos instruiu a orar e não foi por um acaso. Foi porque ele entende que o processo de oração, ele é um processo de purificação. Ele é um processo que vai nos afiando, que vai nos moldando à vontade dele, que vai nos levando para estarmos alinhados. Quem já passou por processos longos de oração sabe bem o que eu estou falando. A gente vai aos poucos sendo moldados pelo próprio Senhor, pelo Espírito Santo. E a oração que a gente fazia lá atrás, a gente deixa de fazer lá na frente. Por quê? Porque a nossa mente vai mudando, a gente vai enxergando, e é isso que a gente precisa. Nós sermos moldados pelo Senhor para estarmos afiados, alinhados com Ele no mesmo propósito. Ou seja, quando a gente olha para esse verso 42, o resumo é o seguinte: que igreja é palavra, relacionamentos, mesa e oração. É isso. Quando a gente olha para uma igreja verdadeira, uma igreja que leva a sério esses momentos aí: palavra, relacionamentos, mesa e oração. Mas a gente continua no verso 43, e a gente diz lá: em cada alma havia o quê? Temor. E a gente aprende a segunda lição aí: o que a presença de Deus produz. O que a presença de Deus produz. Quando a gente fala temor aqui, a gente não está falando de pânico, tá, gente? A gente não está falando de medo.
Quando a gente fala temor aqui, é reverência. É quando uma comunidade entende que Deus está no meio do seu povo. Deus está no meio do seu povo. Irmãos, se a gente tivesse consciência disso, de fato, se todos nós tivéssemos a consciência disso, que Deus está no meio do seu povo, a gente ia mudar muitas das nossas posturas, eu tenho certeza disso. A gente mudaria as nossas posturas. Isso muda o ambiente, porque a gente não ia ter exibicionismo na igreja. A gente não ia ter gente se exibindo, a gente não ia ter gente se autopromovendo, não ia ter nada disso. Porque se a gente tivesse a consciência verdadeira que Deus está no meio do seu povo, a gente teria mais santidade. A gente teria mais de uma busca genuína pela glória de Deus. E aqui está um ponto importante para os dias de hoje. Nós temos perdido esse temor de Deus. Temos perdido isso. E quando isso acontece, a gente passa a dar mais valor à programação, a gente passa a dar mais valor ao entretenimento, a gente passa a dar mais valor para o conforto, a gente passa a dar mais valor para as coisas desse mundo dentro da igreja, achando que isso é culto, mas não é culto, meu irmão. Nós viemos aqui e nós precisamos ter a consciência que nós buscamos a face do Senhor. É isso que deve gerar no nosso coração vontade genuína, meus irmãos. É esse o desejo que deve brotar de nós buscarmos juntos, como igreja, a face do Senhor, nos colocarmos diante do Senhor. E a gente avança. Verso 44 e 45. O que o Evangelho cria em nós. Diz lá que eles estavam juntos, não é isso? Eles tinham tudo em comum, eles partiam distribuindo os seus bens entre eles, à medida que alguém tinha o quê? Necessidade, não é isso? E isso aqui, gente, é um resultado natural do Evangelho. A gente não está falando aqui de marketing social. A gente não está falando aqui de irmãos que chegavam aqui com o celular assim, com um saquinho de compra. Gente, olha aqui, ó. Estou dando aqui. Não era isso. Não era isso que acontecia. A gente está falando aqui que quando um irmão no nosso meio, ele passava necessidade, era uma oportunidade de servir. Que generosidade, ela não acontece só na oferta do gasofilaço, mas ela acontece também na vida comum, no abrir mão da sua própria vida, no abrir mão do seu tempo, no abrir mão das suas atividades em prol do irmão. Quando a gente abre tempo, uma brecha nos nossos 1000 compromissos, para simplesmente sentar à mesa com alguém e ouvir um pouco o que a pessoa tem a dizer. Se a igreja inclui esse cuidado mútuo, e esse cuidado não é de pastor simplesmente, não é de presbítero simplesmente, é de igreja, é de crente. Se a gente inclui esse cuidado como igreja, irmãos, ninguém fica invisível na igreja. Ninguém vai se sentir sozinho. Amém, queridos? Mais ainda, onde a igreja acontece? Onde a igreja acontece? A gente vê no verso 46. Ela não acontece só aos domingos à noite. Ela não acontece só eventualmente. Ela acontece diariamente. Diariamente eles perseveravam unânimes no templo. Partiam pão de casa em casa, tomavam as suas refeições com alegria, com sigileza de coração. Era diariamente no templo e de casa em casa. Ou seja, igreja
é coisa comum, é coisa da vida comum. Ela não é uma sobra no seu tempo. Ela não é uma coisa que você dedica ali, não, eu vou fechar isso daqui. Isso daqui eu vou dedicar para a igreja. O restante eu tenho que fazer. Eu tenho que estudar, trabalhar, eu tenho que fazer meu estágio, eu tenho que fazer ali as atividades do meu trabalho, eu tenho que cumprir os meus plantões. E eu separo isso daqui, ó. O dízimo do dízimo do dízimo do meu tempo. Isso aqui vai ser igreja. Não, irmãos. Não é esse o convite de ser igreja. Isso não é ser igreja. Ser igreja é diariamente. É diariamente. É diariamente. Quando a gente procura alguém, e aí, como é que você está? Senti sua falta no domingo. Aqui, vamos lá PG, a gente senta junto, bate papo, ora uns pelos outros, troca ideia. Vai lá dar um feliz aniversário. A gente vive e se propõe a esse compromisso de fazer disso a nossa vida. Isso é ser igreja. Assim que a igreja é chamada a acontecer. E aqui tem uma costura, né, entre ser igreja e não somente ir à igreja, né? Porque quando a gente está no templo, existe uma adoração que é pública, né? O que a gente está fazendo aqui. Tem um ensino, tem uma unidade visível, né? Mas quando a gente está falando de casa em casa, a gente está falando de uma profundidade maior, uma profundidade mais genuína no relacionamento, uma proximidade maior, um pastoreio mútuo, uma vida no cotidiano, que a gente busca se relacionar uns com os outros. E a igreja saudável, uma igreja de verdade, ela tem esses dois ritmos, irmãos. É uma igreja tanto reunida quanto espalhada. A todo tempo, a igreja continua sendo igreja. A gente está aqui, nós somos igrejas, a gente vai para casa e continua sendo igreja, porque a gente continua caminhando juntos, mesmo separados, mesmo vivendo de formas distintas. A igreja saudável tem esses dois ritmos e é assim que a igreja acontece. Mas a gente continua. No verso 47, o que diz lá? Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. E qual o resultado disso? Quando, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo, o que Deus faz disso aí? Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. O que o mundo vê e o que o mundo faz. Essa é uma outra lição muito clara aí. O que o mundo vê e como o mundo reage. Como é que ele reage diante daquilo que ele vê? Quando, irmãos, a igreja vive como igreja, ela ganha o que nós chamamos de credibilidade. Ela ganha o que nós chamamos de admiração. Quando uma igreja, de fato, é igreja. E isso acontece não é por estratégia, não é porque, não, vamos fazer assim, assado, aquela programação, aquela agenda e a gente vai conseguir isso. Não! Isso é coerência, tão somente. É crescimento verdadeiro atribuído ao Senhor e não às nossas estratégias. Quando isso acontece, isso é genuíno, isso é bonito, isso levanta admiração, isso atrai pessoas. Isso atrai pessoas. Quantos de nós aqui talvez não provaram um pouco disso? Não provaram um pouco disso? Quando, por exemplo, a mulher vai para a igreja e o marido olha para aquilo e fala assim, ah, não, igreja não. E daqui a pouco ele olha e fala assim, ó, rapaz, pessoal legal, gostei daquilo ali. Gostei. E ele começa também a frequentar, né? Ou quando o filho vai para a igreja e daqui a pouco a família é toda salva porque, assim, esse é o lugar que meu filho devia estar o tempo todo. O que eu estou fazendo aqui fora? Eu tenho que estar lá com ele, né? E por isso, irmãos, que, na verdade, a missão da igreja devia ser essa, a missão genuína da igreja devia ser essa. A gente não devia, como igreja, ter um departamento de missões, nada contra, né? Eu sou o primeiro defensor do conselho missionário. Mas, de fato,
A igreja não tinha que ter um departamento de missões. A igreja devia viver missão. A missão da igreja é essa, é ser igreja. É ser igreja. E quando a gente viver plenamente o ser igreja, vidas serão salvas. A igreja será bênção na vida de outras pessoas. A missão da igreja vai ser realizada de forma plena. E por isso, irmãos, ser igreja não é uma identidade. Aliás, não é uma agenda, é uma identidade. Ser igreja não é uma programação. Ser igreja não é uma estratégia. Ser igreja é o que ela deve ser. Se igreja virou apenas um local que você frequenta, eventualmente, eu quero te dizer uma coisa que essa noite, preste atenção no que eu quero te dizer. Jesus está te chamando de volta. Se a igreja passou a ser um local que você só vai e volta para sua casa, Jesus deseja chamar para que você seja de fato corpo. Não seja apenas um espectador, mas seja de fato um membro. Um membro da igreja é exatamente esse o significado. É ser parte de um corpo. E se você ama ser igreja no dia a dia, em nome de Jesus, não despreze esse ajuntamento, porque Deus nos fortalece quando nós nos reunimos. Amém, meus irmãos? Deus nos fortalece quando nós nos reunimos. A igreja importa, a igreja é essencial para nós. Só que quando a gente chega na igreja, irmãos, existe um ponto. Eu falei o que no começo? Que família dá o quê? Trabalho. E se igreja é família espiritual, igreja dá o quê? Trabalho. Igreja não é fácil não, irmãos. Igreja não é fácil. Mais ainda, procurar uma igreja é difícil demais, não é isso? A gente procurar uma igreja saudável, uma igreja que você possa ir ali e de fato viver, encontrar ali características, é difícil. A gente sabe disso, é difícil. Por quê, irmãos? Não é porque Deus só está em uma igreja e não está nas outras 100, não. Não é por causa disso. É porque conviver com gente não é fácil. Permanecer não é fácil. E o texto começa exatamente com isso. E perseveravam. E permaneciam, e tinham um compromisso, amar pessoas reais, com as suas histórias, com os seus temperamentos, com as suas limitações, com as suas mazelas, com as suas feridas, definitivamente não é fácil, eu não tenho dúvida disso, meu irmão. Eu não tenho dúvida disso. Porque não existe igreja perfeita, e toda igreja é formada por gente em processo. Toda igreja é formada por gente que decepciona, toda igreja é formada por gente que falha, por gente que cansa, por gente que às vezes fere. Mas a igreja é formada também por pessoas que precisam ser perdoadas. E eu fui o primeiro deles, irmãos. Eu fui o perdoado, você foi perdoado pelo Senhor. E a isso nós somos chamados a repetir, a replicar, como igreja, como família do Senhor. Só que a igreja tem uma beleza para mim que para mim é o mais belo. Tudo que Deus faz é maravilhoso, né? E qual é a beleza que eu vejo na igreja? A beleza é da diversidade que foi reconciliada com Cristo. Nós somos muito distintos, irmãos. Nós somos muito diferentes. Hoje de manhã, a Mônica estava brigando comigo aqui, irmãos. Vocês nem viram. Alguns poucos irmãos aqui viram. Mônica soltou brabo comigo aqui hoje de manhã. Amo essa irmã de coração. Mas a verdade é que existe uma beleza na igreja que ela justamente não nasce na uniformidade. Ela nasce da diversidade. E essa diversidade, para mim, é o que
É o que Deus pincelou de cores diferentes e que fazem a grande beleza da igreja. Porque quando a gente olha para os ministérios, irmãos, o que acontece? Cada um de nós, Deus colocou nos nossos corações dons distintos, talentos distintos, facilidades distintas uns dos outros. Então, por exemplo, a professora das crianças, vamos falar nomes aqui, né? Leila, ela olha para o ministério infantil e talvez ela possa dizer assim: aqui é o ministério que Deus me colocou. E esse ministério é o mais precioso que tem, porque a vida das crianças na igreja importa. Porque mais de 80% das crianças se convertem. As pessoas em geral se converteram tudo quando era criança. E o pessoal fica lá pregando o evangelho para adulto. Na verdade, todo mundo tinha que estar aqui pregando para criança, igual eu. Porque a maioria das pessoas se converte na infância. Esse é um fato verdadeiro? É. É um discurso válido? Sim. Mas aí vem uma pessoa que atua no social. Ela gosta de ajudar o que tem dificuldade, o que passa por excluído na sociedade, os esquecidos. E ela vai falar assim: esse ministério que Deus me deu é o mais precioso. Aqui é que a igreja deveria estar. Porque Jesus amava os excluídos. E quando a igreja se fecha num templo, ela deixa isso de fora. Mas eu não, eu estou aqui com os excluídos. E quem dera se toda a igreja soubesse disso. Ela devia olhar e, assim como Cristo, também replicar, ajudar os excluídos, os esquecidos. Nós não deveríamos estar no templo, deveríamos estar nas praças, deveríamos estar nos orfanatos, deveríamos estar nos asilos, porque a isso Deus nos chamou, a amar o próximo. Esse é um discurso válido? Óbvio que é. Óbvio que é. Mas aí vem o Daniel do louvor e fala o seguinte: esse ministério da música é o ministério mais precioso que existe. Porque as pessoas não têm noção de como a música abre portas no coração para a palavra que vai ser semeada. Se não fosse a música, a palavra provavelmente não teria eficácia, porque nós temos um papel fundamental de, através das canções, tocar os corações, atrair as pessoas. A música, ela traz essa emoção, a música, ela é essencial no culto, a música, ela abre portas para o agir do Espírito Santo, a música, ela nos ensina a palavra de Deus. E quem dera se toda a igreja tivesse a consciência do valor que a música tem no reino de Deus. Mas daí vem o professor da EBD e fala que esse é o ministério mais precioso que tem, ensinar a palavra de Deus. O pastor nunca vai conseguir na mensagem ensinar na profundidade que eu ensino. Ser professor me faz ensinar de forma profunda. A gente faz aqui uma aula verdadeira. As pessoas saem daqui aprendidas da doutrina, saem daqui com um ensino sólido. E assim, se todo mundo tivesse a consciência disso, a igreja não ia se perder como tem se perdido por aí. Isso sim é precioso. Todo mundo tinha que ter atenção para isso. O intercessor, por outro lado, vai estar falando assim: quem dera se a igreja estivesse toda de joelhos, se colocando em oração, porque é isso que sustenta a igreja. A oração é que sustenta o povo de Deus, o reino de Deus. Se não é a oração, não adianta nenhum dos outros ministérios. Esse é o ministério mais precioso, o ministério que Deus colocou para mim. E sabe qual é o ponto, irmãos? O ponto é esse: todos estão certos, mas ao mesmo tempo, todos estão incompletos se eles caminharem sozinhos. A beleza da igreja está justamente aí, nessa diversidade, porque a igreja, ela não é construída por um único dom, por uma única ênfase, por um único perfil espiritual. É óbvio que cada igreja tem o seu jeitão de ser.
ela pode ter a sua estratégia, onde ela foi colocada, no bairro que ela foi colocada, ninguém tem dúvida disso, mas a igreja genuína é resultado daquilo que a Bíblia chama da multiforme graça de Deus. Uma graça que se manifesta das mais diferentes formas, através de muitas pessoas, para cumprir um único propósito. E essa diversidade que impede a igreja de se tornar estreita, essa pluralidade é que impede a igreja de se tornar desequilibrada. É essa forma complementar uns dos outros que mostra para o mundo de forma admirável o seguinte: isso só pode ser coisa de Deus. Juntar pessoas tão distintas, tão diferentes, mas que caminham juntas, amando umas às outras, seguindo de formas tão... Isso só pode ser coisa de Deus. Sozinho, cada um desses ministérios é limitado, mas juntos, eles revelam ao mundo o corpo de Cristo, o reino de Deus. Por isso, irmãos, permanecer na igreja não é permanecer porque está tudo confortável. Não é permanecer porque aqui eu recebo a palavrinha para eu alimentar a minha semana e na semana que vem eu volto para receber mais uma vez a minha pequena dose de esperança e fé. Não, não é nada disso. É permanecer porque Deus decidiu manifestar a sua glória através de um povo imperfeito, pessoas imperfeitas, pessoas que estão num processo, mas que se propuseram a caminhar unidas em Cristo Jesus. Ser igreja é justamente aprender a dizer: eu não preciso que todos sejam iguais a mim, eu preciso é que para Cristo tudo que fazemos, Ele seja visto através de nós. Que Deus seja visto através de nós. Que juntos, da forma como fazemos, diferentes como somos, mas o resultado que isso gera só pode ser coisa de Deus. E quando isso acontece, a igreja deixa de ser um lugar onde a gente simplesmente vai e se torna um povo onde a gente de fato pertence, um corpo onde a gente é necessário, uma família onde a gente é formada, apesar das diferenças, um instrumento através do qual Deus alcança o mundo. Então, irmãos, em nome de Jesus, servir e ser igreja é também perseverar. Eu quero, em nome de Jesus, trazer essa palavra para o teu coração, irmãos, porque quando a gente olha para a igreja, a gente vê muitas vezes corações, às vezes devagar com o Senhor, afastado do Senhor. Ou então, com esse modo de pensar ser igreja, eu venho aqui, frequento o culto, viro as costas e vou embora. Só que a tendência disso é que eu passe a não frequentar mais os cultos. É que eu não persevere. Se eu venho aqui, tomo uma dose e vou para casa, o que custa amanhã eu simplesmente abrir um vídeo qualquer, motivacional, e aquilo se tornar a alimentação lá que eu preciso para novamente aquecer o meu coraçãozinho e eu seguir minha vida? Isso não é ser igreja não, irmãos. Ser igreja é justamente quando nós nos colocamos na mão do Senhor, não para servir o nosso eu, mas para servir o nosso próximo, quando nós buscamos comunhão através da diferença. E eu quero fazer esse apelo a você essa noite. Eu não sei como é que está a tua vida, meu irmão e minha irmã, mas eu quero convidar você a fazer uma oração sincera diante de Deus. Quando a gente falou de muitas coisas aqui, a pergunta que eu quero fazer é: hoje, como é que você responde isso para o teu coração? Da forma como você tem vivido a sua vida, o que significa para você ser igreja? Eu não estou falando sobre o que eu falei, mas a forma como você tem vivido. Na forma como você tem vivido a igreja, o que de fato ela tem sido para você?
um conforto somente? Ou você está alinhado com o que a palavra do Senhor nos mostra aqui essa noite? Feche seus olhos, tenha mais um momento com o Senhor em oração. E diante do que nós falamos aqui, convide o Senhor para que ajude você a ser igreja. Se você se vê longe, completamente desalinhado desse propósito, eu quero convidar para que você se alinhe, se torne igreja mais uma vez. Pai Santo, louvado seja o teu nome pela tua palavra, Deus, que é viva, que é eficaz. Senhor, nos colocamos, ó Deus, nos debruçamos na tua palavra e o nosso pedido, em nome de Jesus, é que o Senhor faça essa realidade aqui na nossa igreja, nesse local, Pai. Que em nome de Jesus, através de nós, o Senhor faça coisa nova na vida de outras pessoas, Pai. Que através do nosso serviço, através da nossa vida em comum, através do estudo da palavra, da comunhão, da oração e da mesa, nós possamos refletir a tua glória e mostrar ao mundo o quão admirável o Senhor é. Que essa aliança com o Senhor, ela seja uma verdade na nossa vida. Que ela seja uma verdade entre nós. Que nós possamos viver isso e aproveitar isso. Deus, em nome de Jesus, eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor tire de nós qualquer tipo de diferença, desavença, sentimento contrário, sentimento ruim entre irmãos. Pelo contrário, Senhor, coloque em nós um sentimento genuíno de amor, um amor alinhado com o teu. Pai, te peço que o Senhor nos use para a tua glória, nas mais diferentes formas, nos diferentes dons e talentos. Nós queremos, mesmo tão diferentes, mesmo tão diversos, nos colocar como um só corpo, onde cada membro trabalha para a tua glória, Senhor. Pai, nos ajuda a ser igreja, assim como o Senhor nos chama a ser. Nos ajuda a ser igreja, como uma beleza, assim como nós falamos, de uma diversidade reconciliada através do teu sangue, Pai. Que isso seja uma realidade nas nossas vidas, Senhor. Nos faz um para a tua glória. Nos faz um para a tua glória. Que nós sejamos apoio uns dos outros. Que nós tenhamos aqui relacionamentos genuínos, verdadeiros. E que diante das dificuldades, nós tenhamos essa base sólida. Para que a gente não simplesmente desista, pelo contrário. Para que isso seja inegociável na nossa vida. Para que valores como igreja, como família do Senhor, sejam valores inegociáveis na nossa caminhada, Pai. Consolida isso, Senhor. Faz isso para a tua glória, essa nossa oração. Nós a fazemos em nome de Jesus. Amém.